Redes sociais que lucram com posts ilegais não ficarão mais impunes no Brasil. A decisão do Supremo Tribunal Federal é histórica. Agora, falta saber como será aplicada na prática, né? E olha, as Big Techs não vão ficar felizes. Felizes, né? Deixei o plural em casa, gente. Que isso? As Big Techs não vão ficar felizes. Deixa eu trazer a Mila Laranjeira aqui, ó. O arroba da Mila tá ali, ó. Arroba canal Peixe Babel pra você seguir. Onde que a gente pode te seguir, Mila? Em todas as redes sociais, tem Instagram, TikTok, aqui no YouTube. Maravilha. Então segue a Mila lá. Bom, vamos lá, então. Decisão super importante, né, Mila? Uhum. Começando com a decisão, que é a manchete. O que aconteceu foi que o Supremo formou maioria, então eles ainda estão votando enquanto a gente conversa, mas já tem maioria, então já está decidido que tem que ampliar a responsabilização das redes sociais. Então a situação que a gente tem é a seguinte: se um crime for postado nas redes sociais, seja racismo, seja, enfim, crimes mais graves também, hediondos, tiveram várias menções a crimes hediondos, a gente pode responsabilizar a plataforma, tipo o Facebook, o Instagram, a Google, por comportar esse conteúdo. Essa é a discussão. E aí você falou que as Big Techs não vão ficar felizes, e eu já te digo que esse julgamento, essa discussão, nasceu de recursos jurídicos partidos de Big Tech. Então, são 2 recursos que estão sendo julgados, um que veio do Facebook, né, que tentou derrubar uma decisão judicial, que condenou a plataforma por danos morais pela criação de perfil falso de um usuário. Foi um dos casos. E o outro caso foi a Google, que discute se empresa que hospeda sites deve fiscalizar o conteúdo publicado. São esses 2 recursos que estão sendo julgados. E aí, o nosso Supremo decidiu que sim, você tem que responsabilizar a rede social pelo conteúdo ali publicado. E apesar disso parecer controverso, não é, tá? E aí eu trouxe aqui no vídeo que você vai colocar pra gente as falas dos próprios ministros do Supremo de por que isso não é controverso. Então a gente vai começar com a fala do Xandão e depois do Alexandre de Moraes, que já não tem mais nome, tem só apelido. Xandão, e depois, né? depois a gente vê o Zanin. Vai lá. Parte, o ministro Alexandre de Moraes criticou o mecanismo de monetização das plataformas. As redes que não querem de forma alguma serem reguladas e não se autorregulam, os algoritmos não são randômicos. Eles são direcionados, e não só direcionados, como eles, a partir da inteligência artificial, eles pegam as ideologias e as questões econômicas que mais favorecem as redes. Então, essas questões no Brasil e no mundo de se levar agressões, ataque às escolas, isso dá likes. E os likes são monetizados e isso gera dinheiro. O ministro Cristiano Zanin acompanhou... Pronto. Vamos Essa direto. é a primeira fala. Quer ir direto, Mila? Mas deixa eu só comentar uma coisinha, porque não tem vídeo disso que aconteceu antes da gente entrar em live. Perfeito. Mas o Xandão repetiu esse argumento, já era Xandão já. Ele repetiu esse argumento hoje no voto dele. Esse vídeo que a gente viu, ele estava comentando no voto do Dino. Hoje que ele leu o voto dele, ele expandiu esse argumento e ele falou, gente, pensa que é sobre monetização, é sobre ganhar dinheiro com isso. Então ele falou assim, imagina que você tem um galpão, aluga para alguém, estou fazendo aspas do Xandão, tá? E essa pessoa, a pessoa que alugou o galpão começa a refinar cocaína. Se você não sabe de nada, você até que não tem responsabilidade. Mas vamos supor que você chega lá na pessoa que alugou o seu galpão e fala, brother, você vai me dar 10% de tudo que você ganhar com o seu serviço aí que você está oferecendo. A partir desse momento que você está ganhando dinheiro com a atividade econômica sendo desempenhada, você passa a ter responsabilidade sobre aquela atividade. Você não pode alegar que não sabe o que estava acontecendo ali. Então, é muito fácil para as Big Tech falar que não precisam se responsabilizar pelo que os outros postam na nossa rede, quando na prática elas estão monetizando em cima disso, estão ganhando dinheiro em cima disso. E aí ele coloca de uma maneira meio espalhada, né? Mas basicamente o que ele quis dizer quer monetizar? Só monetiza o que você for capaz de verificar e garantir que não está cometendo crimes. Perfeito! Como que isso é controverso?
Como que é controverso imaginar que você só pode ganhar dinheiro em cima de coisas verificadamente legais? Para mim, isso faz todo sentido. Com sabe? certeza. Aí agora a gente coloca o voto do Zanin. Bora lá. As intermediárias de conteúdo, incluindo as chamadas plataformas de redes sociais, não correspondem ao ideal de neutralidade do Marco Civil da internet e possuem papel ativo na disseminação de conteúdo publicado e exercem influência sobre os fluxos de informação por meio de curadoria algorítmica e políticas de engajamento, impulsionamento e publicidade patrocinada. Traduzindo, Mila. Traduzindo, ele falou que fere o Marco Civil da internet, que diz que é preciso haver neutralidade de circulação de informação. Então, o Marco Civil estabelece que nenhuma informação, nenhum tráfego, de maneira geral, pode ser priorizado em relação aos outros. Então, eu não posso favorecer um serviço em troca de outro serviço. Mas o que acontece com as redes sociais, com os algoritmos, é que eles favorecem alguns discursos em relação a outros, mas ainda de maneira que a gente nem sabe, que nem é transparente o que está sendo impulsionado. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que eles não podem dizer que é o conteúdo que alguém postou, é o conteúdo que a plataforma impulsionou. São coisas diferentes. Então, quando você impulsiona, faz um conteúdo ser mais visto, você está tendo influência ativa sobre o cometimento do crime. É nesse sentido. Exatamente. Que é um pouco do que o Xandão falou. Que se o... Desculpa, gente. É o Alexandre de Moraes. A gente chama ele de Xandão aqui já há algum tempo. Tá porque tranquilo. Eu nunca falei sobre ele aqui. Se fosse um algoritmo aleatório, tipo, por hora de postagem, eles poderiam jogar esse caô que eles não têm responsabilidade. Mas eles sabem que ódio vende, que desinformação vende, e eles ativamente impulsionam. Então, isso fere a neutralidade do Marco Civil. O Marco Civil da internet é uma das coisas que está sendo colocada em discussão sobre a constitucionalidade dele, porque ele inicialmente dizia que você só pode responsabilizar redes sociais via ordem judicial. É sobre isso que a gente vai falar agora. O Marco Civil já estabelecia que se o Supremo vai lá e manda uma ordem judicial, a rede social precisa atender. Isso já estava estabelecido. O que está sendo colocado agora é que as redes sociais precisam remover o conteúdo antes sequer de uma ordem judicial. Então, se eu, usuária, vou lá e falo que alguém está cometendo um crime de racismo contra mim, a rede social tem que tirar sem eu ter que acionar a justiça. É isso que está sendo colocado agora, que as redes sociais precisam ter um papel ativo na remoção de conteúdo. E aí, se você puder colocar para a gente a notícia do Poder 360... Eles resumiram muito bem como votaram. Lá embaixo tem uns bullets, uns itens, que mostra como que se dividem os votos. Esse daí. Então, o que está sendo discutido agora? O André Mendonça, que foi o único que discordou da tese sendo colocada, falou que tem que continuar sendo da seguinte maneira: é só via ordem judicial. Se alguém cometeu um crime contra mim, eu tenho que acionar a justiça. Foi assim que o André Mendonça votou. Mas tem outras duas categorias de voto, que se for crime tipo injúria, crime contra a honra, aí tudo bem, eu tenho que ir na justiça para a justiça legislar. Mas crimes graves contra a infância, contra a raça, crimes que são de direitos básicos, a rede social tem que ser ativa em remover. Essa é outra categoria de voto. E a terceira categoria é que tem que derrubar totalmente a ordem judicial, e as Big Tech tem que ter um jurídico que você pode acionar e falar que um crime foi cometido. E aí, se você precisar acionar a justiça do seu país, a justiça do seu país pode responsabilizar a rede social. Essa é a terceira categoria de voto. Então, tem o Big Tech tem que se responsabilizar por tudo, tem o não, só crimes graves, eles têm que ser ativos aí na remoção, e tem o André Mendonça falando que não, que você tem que acionar. Para variar, né? Para variar, pois é. Então, basicamente, é essa a geralzona. Então, o que acontece agora? Nesse momento que a gente está conversando, ainda está acontecendo os votos, ainda faltam 4 ministros para votar, incluindo o Xandão estava votando hoje, aí tem o Fachin, a Carmen Lúcia, e eles precisam votar, não é à toa, já formou maioria, então não precisa mais votar, não. Eles têm que votar porque é o que a gente colocou na descrição. Falta definir como que isso vai ser aplicado.
Então, em cada voto, eles estão falando como que eles acham que tem que ser aplicado, se é para crime grave, se é para todos os crimes, quanto tempo eles vão ter para responder, se tem que responder ou não. Então, todo mundo vai votar bonitinho para eles chegarem num consenso de como que isso vai virar uma lei aplicável. Então, é isso que está faltando. Perfeitamente. E, Mila, até inclusive, qual é a sua opinião em relação? A gente trouxe as informações, né? Agora vamos para a parte de opinião. O que você acha qual é o caminho que você acha? É um caminho meio termo? É um caminho nada como André Mendonça? Ou é um caminho bastante coisa como votou o Fux? Eu sou a favor do caminho do Fux. A responsabilidade é das redes sociais. Você sabe por quê? Por causa do exemplo do galpão que está refinando cocaína. Porque se você quer monetizar em cima de conteúdo, você tem que conseguir verificar esse conteúdo. Então, o que acontece é que as redes sociais, elas ganham dinheiro em cima de um volume muito grande de informações, mas elas alegam que não são capazes de monitorar esse volume de informações. Então, assim, a Google ganha dinheiro com AdSense, né, com propaganda que coloca nos sites, mas ela não quer se responsabilizar pelo conteúdo do site onde a propaganda aparece. A Meta ganha dinheiro colocando propaganda em vídeos, o YouTube ganha dinheiro colocando propaganda em vídeos, mas não quer se responsabilizar pelo conteúdo onde essas propagandas rodam. Então, assim, eu acho que é muito... como é que é? É querer muitos benefícios sem arcar com o ônus disso. E o ônus disso é você garantir que você não está colocando propaganda, monetização, dinheiro em cima de conteúdo criminoso. Então tem que verificar mesmo. Perfeitamente, né? Inclusive, tem bastante gente aqui no chat perguntando onde entrariam as fake news aqui, né? E acho que é esse ponto mesmo, que é até por isso que quando a gente brincou, né? Quando a gente falou aqui sobre o voto do André Mendonça, tipo, para variar o André Mendonça. Por quê? Bom, porque o André Mendonça vem, né, de uma linhagem aí da extrema-direita, inclusive foi colocado lá pelo Bolsonaro. E quando a gente fala, Mila, manter a exigência de ordem judicial para remover qualquer conteúdo... Então, qualquer conteúdo precisa de uma ordem judicial para remover. As fake news, principalmente as impulsionadas ainda mais, né? Elas se espalham muito rápido. Então, quando você coloca uma exigência dessa, beleza, vai demorar bastante para sair a ordem judicial. Quando sair, talvez o estrago seja já irreversível. Exatamente. Aí o Faquin estava até comentando hoje, porque a gente tem que ter dosimetria, porque se qualquer denúncia eles tiverem que parar de monetizar, todo mundo vai começar a denunciar. Que pena! Se alguém denunciar um conteúdo, eles não vão poder monetizar, não vão poder impulsionar, que pena. Então, assim, né? E aí que tá o ponto, né, Mila? A partir do momento em que eles têm essa preocupação, eles são obrigados a colocar um setor, enfim, profissionais para fazer essa análise, essa fiscalização, e tomam para si a responsabilidade. Então, não é ficar com dó da Big Tech. A Big Tech está ganhando muito dinheiro para isso. Então, sim, eles precisam investir também nessa fiscalização. Então todo mundo vai denunciar, vai cair. Coloca alguém ali para fazer esse filtro, entender o que está sendo denunciado ou não, os problemas acabam, né? Agora, para a Big Tech é muito confortável, né? Não, vai tudo aí, deixa para a justiça resolve e a gente aqui não faz nenhum filtro. Aí é sacanagem, né? Eu lembrei agora, nem tá no roteiro, mas de 2 casos muito populares, tá? Porque tem gente que fala assim, mas quando comete crime contra gente com grande alcance, cai muito rápido. Então, só para não usar esse argumento, assim, que às vezes as redes sociais, elas são ativas e tal, tem 2 casos, porque o Ronaldo Fenômeno, eu não sei se a gente chegou a cobrir, eu acho que não, apareceu o deepfake dele divulgando o Bet. E o Ronaldo Fenômeno ficou meses na justiça, mas teve apelação formal judicial e não derrubaram os vídeos. Tem meses que isso aconteceu e só vieram derrubar agora. Teve o caso da Jamie Lee Curtis também, que ela teve que ir para o Instagram fazer um vídeo falando: oi, Mark Zuckerberg, já tentei todas as medidas legais, mas o meu deepfake continua circulando. E vocês não respondem, o jurídico de vocês não responde, não sei o que, tal. Então, assim, eles são omissos. Eles são propositadamente omissos. No livro Careless Whisper, eu posso passar horas falando sobre isso, tá? Então, se você me para a qualquer momento. Mas no livro da whistleblower da Meta, ela fala que o Zuckerberg se gabava deles serem difíceis de alcançar.
do jurídico dele ser difícil de alcançar. Então, eles são propositadamente omissos e isso precisa parar. Exatamente. Se não for globalmente, pelo menos nas leis aqui internas, eles precisam cumprir. Né? Exato. E não tem essa de, então eles vão sair do país. Não vão, gente. Olha o mercado que a gente tem no Brasil. Né? Então, exatamente. Não vão. Mila, que papo excelente, cara. Muito obrigado de verdade por todas as informações. Acho que ficou muito claro para todo mundo que está assistindo. Pelo menos para mim ficou. Você que está nos assistindo, se quiser, inclusive, deixar a sua contribuição nos comentários ou pergunta mesmo, de repente a gente traz aqui a Mila para responder. Manda aí nos comentários. E a gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.